Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aposta de Pascal. Blaise Pascal foi um filósofo e matemático francês do século XVII e ele formulou esse argumento, que é chamado de aposta de Pascal, que é basicamente o seguinte: dado que a razão não consegue decidir se Deus existe ou não, em que a gente deve apostar? O que é mais racional? A gente deveria apostar então que Deus existe ou a gente deveria apostar que Deus não existe? É basicamente isso que é a aposta de Pascal e a gente vai ver por quê, o que a gente deve levar em consideração ao fazer esse tipo de aposta. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o curso está na descrição desse vídeo. Clicando lá, você pode ver alguns vídeos, pode ver a grade, pode ver o conteúdo, o que nós abordamos. A ideia desse curso é colocar você em contato com alguns dos principais textos, dos principais autores de toda a história da filosofia. É um curso com mais de 14 horas de duração, é um curso que tem certificado ao final e que você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo. Tá? Você, uma vez adquirindo o curso, você tem acesso vitalício a ele, não tem essa questão de ter prazo para acabar e daqui a alguns meses você perde o acesso. Não. Uma vez tendo acesso ao curso, acesso para sempre. Então, para mais informações, clique no link que está na descrição deste vídeo. Blaise Pascal foi um filósofo e matemático do século XVII. Inclusive, ele morreu exatamente no dia que nós estamos gravando e publicando este vídeo. Isso foi uma enorme coincidência, porque ele morreu no dia 19 de agosto de 1662. E uma grande coincidência, a gente justamente no dia 19 de agosto, a gente resolveu fazer esse vídeo, não foi intencional. Inclusive o motivo desse vídeo é que, como vocês sabem, a gente publicou aqui na aba comunidade aqui do canal, estava de férias agora, voltei anteontem de lá da França, e eu trouxe de lá de Paris várias obras de filosofia francesa, inclusive os pensamentos do Pascal. E faz mais ou menos quase 20 anos que eu li essa obra pela primeira vez. E agora, com a obra em mãos aqui novamente, no original francês, eu pensei, poxa, vamos falar da aposta de Pascal, porque é um trecho muito interessante, E aí, preparando o material para o vídeo agora, acabei descobrindo essa coincidência, No dia 19, no dia da morte do Pascal, a gente está falando de Pascal aqui no canal Filosofia Vermelha. Bom, então o Pascal foi um filósofo, ele foi também matemático, inclusive ele é considerado o descobridor do cálculo infinitesimal e também do cálculo das probabilidades. E ele foi tão importante na área também da matemática que, inclusive, na computação existe uma linguagem de programação chamada Pascal. Lá pelos idos de 2003, quando eu estava iniciando na programação, eu aprendi programação com uma linguagem chamada Pascal. Então ele foi assim, um gênio. Ele morreu muito novo, morreu com 39 anos de idade só. E aos 19, ele já tinha inventado a primeira máquina de calcular. Inclusive, o Nietzsche reconhece a genialidade dele, inclusive no Anticristo, Nietzsche fala o seguinte: olha, é uma pena a gente ver o que o cristianismo faz com as pessoas, porque a gente vê como que o cristianismo ele envenenou uma mente tão grande como a mente do Blaise Pascal. Pascal foi um forte crítico do racionalismo cartesiano, e principalmente ali depois de sua conversão ao cristianismo, ele afirmava a necessidade de ir além da razão através da fé. Então, inclusive, até dele também aquela famosa frase, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, ele falava muito sobre essa questão que a razão ela não é suficiente para nos explicar grandes questões da vida, que é necessário ir além da razão. Ele falava que a gente, nesse esquema de axioma, como na geometria, por exemplo, a gente está num círculo fechado em que uma proposição justifica a outra. Então ele fala, a gente tem que sair disso. E a forma de sair desse círculo vicioso é dando, de certa forma, um salto de fé, para usar aqui uma expressão do Kierkegaard. Mas o Pascal ele pensava assim, como forte crítico do racionalismo cartesiano. Bom, então em que consiste a chamada aposta de Pascal? O Pascal ele tem como ponto de partida o seguinte: olha, imagine um indivíduo que está ali indeciso sobre a existência de Deus. O próprio Pascal ele é dessa posição e fala, olha, a razão não pode decidir. Os argumentos a favor da existência de Deus não funcionam, no entender do Pascal, e os argumentos dos ateus para negar a existência de Deus tampouco funcionam.
Então a gente está numa situação ali de indecisão, né? A razão não pode decidir sobre isso. Então o ponto de partida é esse, né? Deus existe ou não, não dá para saber, a razão não dá conta. Então o que o Pascal vai fazer é, olha, então vamos pensar aqui então, já que a gente tem que decidir e a razão não dá conta, né, a gente tem que apostar, a gente tem que literalmente jogar. E aí, como é que a gente faz essa aposta sobre a existência de Deus? A gente não pode se abster desse jogo. Por quê? Porque nós já estamos vivendo. Nós estamos vivos, a nossa vida continua, quer a gente queira ou não, e então a gente já está no jogo. Então a gente tem que apostar, tem que fazer a aposta. Então qual que é a questão? Ele fala o seguinte, olha, duas possibilidades, ou Deus existe ou Deus não existe. Se eu apostar que Deus existe e eu ganhar, e eu de fato estiver certo, ou seja, Deus existe e eu apostei que Deus existe, o que eu ganho? Eu ganho a vida eterna, eu ganho a salvação, ou seja, o meu ganho é infinito, se eu aposto que Deus existe e ele de fato existe. Agora imagina a outra situação, Deus existe, mas eu aposto que Deus não existe, ou seja, eu estou errado, eu perco a aposta. O que acontece? Eu perco a vida eterna, a salvação, a vida infinita. Então, a minha perda, ela é infinita. E o meu ganho? O meu ganho, bom, o meu ganho foi uma vida terrena limitada na libertinagem, né, na lascívia, no pecado, nos prazeres do mundo. Então, eu tive um ganho pequeno enquanto aqui na Terra, né, vivi uma vida que está longe de ser beata, mas depois eu perdi, porque eu achava que Deus não existia, eu apostei nisso, e no final das contas ele existe. Então essa é a primeira situação, né? Ou seja, Deus existe, a gente tem essas duas situações. Eu aposto que ele existe, ganho infinito, eu aposto que ele não existe, eu tenho um ganho limitado, mas a minha perda é infinita. A outra situação, então, Deus não existe. Vamos supor que Deus não existe, mas eu aposto que ele existe. Então o que acontece? Eu levo uma vida beata, né, porque eu acredito que Deus existe, eu levo uma vida beata, uma vida santa, e no final das contas eu morro, e eu percebo então, né, percebo entre aspas, né, porque não vai ter outra vida, né, para eu perceber isso, mas eu morri e Deus não existe. O que aconteceu? Bom, eu tive uma perda finita, porque ao invés de viver a vida na Terra aqui nos prazeres, né, tendo querer fazer tudo que eu posso, né, na linguagem cristã, né, eu poder satisfazer os prazeres da carne, né, o que acontece? Eu perdi esse tempo. Esse tempo eu não vou ter de volta. Né? Então o que aconteceu? Deus não existe, mas eu apostei que ele existia. Então eu perdi a aposta. Mas o que eu perdi foi o quê? Eu perdi um pouco de prazer numa vida limitada. Agora imagine então que Deus não exista e eu aposte que ele de fato não existe, né? No caso que eu vou ganhar. E o que acontece? Olha, eu aposto que ele não existe, então eu vou viver minha vida no aqui, no agora, vou obter o máximo de prazer. E no final das contas, o que eu tive? Bom, como Deus não existe, não tem vida eterna depois, eu ganhei uma vida de prazeres. Eu tive um ganho limitado. Então vejam só, são essas as possibilidades. Né? Agora vamos ver o que vale mais a pena. Né? Primeira situação, Deus existe. Se eu aposto que ele existe, então ganho infinito. Eu aposto que ele não existe e perdi, bom, perda infinita, inferno. Agora, se Deus não existe e eu perco a aposta, eu vivo uma vida beata, né, e eu perco a aposta, bom, minha perda foi pequena. Né, e se eu ganhar, o meu ganho é pequeno. Então, no final das contas, o que o pastor vai falar? Olha, a melhor aposta que você pode fazer é a de que Deus existe. Por quê? Aposta que Deus existe. Se você ganhar, você ganhou a vida eterna. Se você perder, você teve uma perda pequena. Você perdeu uma pequena vida aqui na Terra. E depois, no final das contas, né, como não tem outra vida, você não vai ter nem consciência para lamentar, eu perdi uma vida toda na Terra, o que aconteceu? Não, você não vai ter consciência em relação a essas coisas. Né? Então, a aposta de Pascal é isso, ele é um argumento prático. Né? Agora, perceba uma coisa. Isso não é uma prova da existência de Deus. Né? Isso é um argumento pragmático. Né? O Pascal achava que a razão não tem como decidir se Deus existe ou não. Então, este é um argumento pragmático. Tá? E é um argumento que não é também, tampouco, para a gente escolher crer ou não crer. O Pascal também não achava que você, eu quero escolher crer, então estou crendo. Não, o Pascal falava o seguinte, olha, essa aposta, essa escolha que você faz é uma aposta, uma escolha de você viver uma vida beata ou viver uma vida
completamente na luxúria, no prazer, essas coisas, né? Porque o Pascal achava que se você levar uma vida beata, uma vida santa, esse seu estilo de vida pode fazer com que você venha a desenvolver a crença em Deus, venha a desenvolver a fé. Né? Então não é somente assim, eu escolho crer ou não crer. Não, eu escolho levar uma vida assim ou assado. Né? E se eu escolher levar uma vida beata, pode ser que, por causa da minha prática, eu venha a crer em Deus. É, de certa forma, um argumento aristotélico. Né? Aristóteles achava que você aprende a virtude, desenvolve a virtude, agindo de forma virtuosa. É claro que várias objeções podem ser levantadas, né, a essa aposta de Pascal, mas eu não quero fazer isso aqui neste momento, porque a ideia é fazer com que vocês reflitam no argumento em si. Né? Mas eu vou adiantar aqui, né, porque provavelmente vão aparecer comentários de gente aqui que já estudou a aposta de Pascal, que já conhece algumas objeções. Então, algumas das mais famosas são aqui abjeto você pensar, né, na fé em Deus como uma aposta, porque parece uma coisa mercenária, burguesa, capitalista, né? Tipo, vou tentar maximizar meu ganho na coisa. Então o pessoal às vezes levanta essa objeção, mas essa objeção ela não toca em nada na lógica do argumento. É uma objeção de cunho mais psicológico do que qualquer outra coisa. Só que uma outra objeção mais séria é a objeção dos vários deuses, né? Porque tem críticos que vão falar o seguinte, olha, o Pascal está considerando que só existe um Deus, que só pode existir o Deus cristão, mas se eu apostar no Deus cristão e o Deus na verdade que existe for Zeus, né? Então existe também esse tipo de objeção sobre os vários deuses. Só que esse tipo de objeção também é um tipo de objeção que tem respostas, né, na literatura da filosofia cristã, na apologética, né, e é uma objeção que é levantada também contra todas as formas de argumento a favor da existência de Deus. Né, porque os argumentos, por exemplo, teleológicos, cosmológicos, eles também só falam que existe um ser criador, mas não fala qual que é este ser criador. Né? Então esse tipo de objeção que pode ser levantada a Pascal é um tipo de objeção que se encontra também em outros argumentos a favor da existência de Deus. Então a ideia desse vídeo é basicamente essa, apresentar a aposta de Pascal e perguntar para vocês, né, o que é que vocês acham disso, né? Em que vocês apostam, qual é a aposta de vocês? É a aposta que Deus existe ou que Deus não existe? Ou por que vocês acham então que a aposta de Pascal não funciona? Ou por que funciona, né? Então, gostaria de ver o comentário de vocês aqui neste vídeo. Então, foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e faça também a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia lá na Udemy. O link está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.